Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vamos dar continuação ao nosso culto. Quero te convidar, você que está em casa, nossos amigos que estão aqui, fechar os seus olhos, vamos iniciar esse momento adorando ao Senhor, declarando palavras. A Bíblia fala que quando nós nos apresentamos ao Senhor, nós precisamos e podemos ter uma nova canção em nossos lábios. Então que nesse momento você possa declarar essa canção a Ele. Não uma canção que você aprendeu decorando uma letra ou porque alguém te ensinou, mas aquilo que flui de dentro do seu interior. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na sua presença. Senhor, nós sabemos que o Senhor age independente de onde nós estamos ou da situação atual do mundo. O Senhor não se preocupa com isso. O Senhor permanece o mesmo. O Senhor continua sentado no seu trono, no mesmo lugar. O Senhor não muda. O Senhor não se preocupa. O Senhor não tem medo. Mas o Senhor permanece o mesmo. O Deus que era, que é e que há de vir. Nós te adoramos, Jesus. Pai, nós entramos na sua presença para declarar o quanto nós te adoramos, o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto a nossa família é dependente do Senhor, para dizer a Ti, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não podemos fazer nada. Senhor, a Sua presença é tudo aquilo que nós precisamos. O Teu abraço é o lugar mais seguro que nós podemos encontrar, Jesus. Pai, que em meio a toda a situação, que em meio a tudo, o Senhor possa ser o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na angústia. A Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam, que descansam no Senhor, além deles serem como montes do Sião, as suas forças são renovadas. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós reconhecemos a Sua voz. Algo muito legal, Pai, que nós aprendemos aqui, que o que cerca a ovelha não é uma cerca, não são correntes, mas é o pasto. O Senhor é esse pasto que nos cerca, porque sem longe de Ti não há vida, longe de Ti não há esperança, não há saída. E é por isso que nós estamos na Sua presença, Pai, para Te pedir mais desse pasto, para Te pedir mais dessa substância que nos mantém vivos, que nos mantém fortes. Nós Te agradecemos, Jesus. Por isso que nós vamos celebrar a Ti. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há.
te adorar por quem o Senhor é.
várias vezes aqui, mas isso se tornou uma palavra rema para a minha vida. Que o Senhor se enfureceu com o povo, e quando eu fui entender o porquê que o Senhor tinha se enfurecido com o povo, o profeta diz, né, por meio do Senhor, que o Senhor se enfureceu, ele se entristeceu porque o povo havia aprendido a adorá-lo de forma humana, maquinamente. Ou seja, eu entendi como fazer, eu aprendi a fazer. É fácil, eu sei, eu chego, eu fecho os olhos, eu levanto a mão, eu canto a música, eu até dou uma chorada. Eu aprendi a fazer. Eu sinto um arrepio, eu sinto daquele tremelique. Eu aprendi a fazer. Eu aprendi a chegar em casa, colocar um louvor, aquele que mexe com a minha alma. Eu tô triste, aquele que mexe com a minha alma. Aí eu choro de novo e tá tudo bem. E o grande risco de aprender a adorar ao Senhor maquinamente é que um outro versículo que complementa isso muito bem, ele diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. E quando nós estamos fartos da presença do Senhor, que pode acontecer sim, nós ficamos fartos, nós desprezamos a presença dele, nós desprezamos aquilo que ele faz, que ele tem feito, porque virou corriqueiro, virou comum, assim como acordar, assim como tomar banho, assim como comer, virou algo comum. Quando foi a última vez que você comeu uma comida, a mesma comida que você come todo dia, que a sua esposa faz, que você faz, o mesmo arroz, o mesmo feijão, e você falou, nossa, que sabor maravilhoso? Como das primeiras vezes em que quando vocês casaram, quando sua mãe fez uma comida pela primeira vez, você falou, nossa, que sabor diferente. E há quanto tempo a gente não sente isso pelo Espírito Santo? Nossa, que sensação. Nossa, que nível mais profundo. As misericórdias do Senhor se renovam. Ele não se renova, mas ele tem muito mais nele a ser descoberto. Algo que nós estávamos discutindo aqui antes de começar o momento do culto, que no céu, cara, é uma descoberta dele a cada dia. Quando nós estivermos com ele a cada dia, nós mais sendo descobertos, as facetas de Deus cada dia mais e mais. Mas isso não é só quando nós estivermos naquele grande dia, é hoje. Ainda tem muito mais para nós conhecermos dele. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido.
desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo, faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, no primeiro instante. Como no primeiro olhar, vem me encontrar, vem. Como no primeiro instante, como no primeiro olhar, vem me encontrar, vem. Como no primeiro instante, como no primeiro olhar, vem me encontrar. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as águas que fluem de trás do trono de Deus, as águas que fluem do templo, elas não cessam. E por onde elas passam, elas geram vida. As águas do Senhor não cessam. A fonte da vida, ela nunca parou e ela nunca vai parar de jorrar água.
que o Senhor preparou para nós. Nós não queremos colocar farinha e chamar de pão o maná que o Senhor fez para nós. Senhor, nós não queremos estragar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos transformar para nossa compreensão aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós só queremos receber, nós só queremos comer o maná que o Senhor preparou. Nós só queremos beber da água que o Senhor tem para nós. Mesmo que pareça amarga para nós, mas nós queremos beber dela, porque foi o que o Senhor preparou. E ela tem vida, ela tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós não queremos colocar farinha nem trigo e chamar de pão aquilo que não é pão. Tua presença
nossa voz. Santo é o Senhor, junto com o coro celestial. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o dia, meus irmãos, a paz de Jesus. Momento muito precioso de estarmos aqui juntos, compartilhando o amor e a palavra do nosso Deus. Quero só apenas aqui dar alguns recados muito importantes que denotam que a nossa igreja está ativa, né? Nós não estamos parados, nós não estamos aí inutilizados, nós não estamos contidos, porque nós somos um organismo vivo, e o organismo vivo cresce. Tudo que é vivo cresce. O Senhor tem trazido um crescimento para nós nesses dias, que há uma determinação do Estado para os órgãos, para os prédios, para os comércios, mas não existe uma determinação sobre a igreja, que é o organismo. Há uma determinação sobre as instituições que têm CNPJ, e aqueles que não estão regulamentados, na verdade, o decreto também deva se acontecer mesmo sem esta epidemia. Então nós queremos louvar ao Senhor que nós estamos ativos para a glória de Deus. Nós não estamos tendo o culto presencial para que nós não sejamos aí também propagadores de aglomerações, mas a igreja ela não está fechada, nossa igreja está aberta. Então você que tem sentido uma direção de Deus de procurar e talvez não tenha encontrado, porque muitas igrejas estão trancadas, não estão se posicionando, nós queremos aqui nos posicionar diante de Deus, diante da nossa congregação e também de tantos quantos necessitarem, quiserem ter uma palavra de oração. A nossa igreja está aberta todos os dias, de segunda a sábado, às 6:30 da manhã, estamos aqui orando ao Senhor. Então, se você deseja, pode participar, pode vir para orar juntamente conosco. Amém? Nas terças-feiras continuam os cultos nos lares. Como nós não estamos tendo outras atividades na semana, você também pode fazer o culto no lar num outro dia que você achar melhor, ou até fazer todos os dias. Nada impede
procede de fazê-lo assim. Na quinta-feira nós estamos prosseguindo também com o nosso estudo. Estamos estudando aí a carta de João, né? O livro de João, o Evangelho segundo João, o capítulo 5. Nesta semana nós conseguimos avançar até o versículo 15, né? 15. Então, na próxima quinta, no 16 em diante, aí tem bastante água aí para rolar, né? Para a glória de Deus. Aos domingos, até que não se libere os nossos cultos presenciais, continuaremos transmitindo esta palavra aqui ao vivo a todos quantos têm interesse, todos aqueles que querem participar e ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Também a nossa igreja está disponível no sentido de receber doações e de também ajudar aos necessitados. Se você deseja participar e doando algo dentro das necessidades básicas que vão surgir, que vão ser potencializadas com esta epidemia, com esta crise política, crise cultural e tantas coisas que ainda nos sobrevirão. Então nós como igreja podemos receber doações de alimentos, produtos aí não perecíveis e também podermos ajudar na oportunidade que nós tivermos. E em relação a esse tempo de oração que nós estamos tendo aqui na igreja, não apenas no templo, mas uma oração com a igreja, com o organismo. Obviamente nem todos podem tirar um tempo para poder estar se dirigindo a um outro local, ou como nós temos muitas pessoas indo ainda ao trabalho, temos bastante oportunidades de orar, principalmente nas suas casas, principalmente aí dentro desse momento que nós estamos vivendo, um pouco mais restrito, é momento sim de oração. Nós temos visto, ouvido muitos comentários, principalmente nesta semana, sobre o tema oração. E eu quero confirmar isso para os irmãos que nos assistem, quero confirmar que é momento de oração, sim, mas não é um momento de oração conforme a mídia está publicando. É momento de oração porque a Bíblia diz que nós devemos orar. É momento de oração porque a palavra de Deus nos instrui a orar. É momento de oração porque 1 Tessalonicenses 5,16 em diante diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é a vontade de um líder em especial, não é a vontade de alguém que proclama uma oração, é a vontade de Deus para aqueles que buscam a Deus em oração. Então nós devemos estar muito atentos, muito ligados nisso, porque nós não somos manipulados, nós não somos massa de manobra, mas nós somos a igreja de Jesus manifestando, andando e peregrinando sobre a face da terra, sob orientação da palavra de Deus. Então nós não andamos por manipulação de mensagens de WhatsApp, nós devemos andar orientados pela palavra de Deus. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nele com ações de graça. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Então não é um momento que nós estamos vivendo de oração, mas a oração é a vida da igreja. A oração é a vida do crente, do cristão. Então se tem algum cristão passando a orar por uma orientação extra-bíblica, cuidado. Nós temos que orar segundo a orientação da palavra de Deus. Orar por quais motivos, Adilson? Ore pela sua família, principalmente pelo teu relacionamento com Deus, principalmente pela tua vida íntima com Deus.
ore por toda a sua família, ore por todos os enfermos, ore pelos seus vizinhos, ore pela igreja local, ore para que o organismo de Jesus, que vai atender à expectativa da criação, seja mais do que nunca evidente na nossa nação e ao redor do mundo. Eu gostaria também de dar algumas informações para que você orasse. Ore também para que apenas neste ano nós tivemos aí 3 milhões de pessoas mortas por doenças infecciosas. Ore também pelos 2 milhões, não pelas pessoas que morreram, mas digo pelos índices que nós temos, ok? Então nós temos índice muito grave que tem dizimado a nação, tem dizimado o mundo. As enfermidades têm levado muitas pessoas, várias pessoas com HIV, com alcoolismo, cigarro, acidentes de trânsito, malária, a gripe comum e por último o dado menor do coronavírus, que é o vírus que está recebendo toda a atenção da mídia e às vezes parece até que da igreja também. Ore por todo tipo de doença. Nós precisamos orar em todo tempo, mas não vamos ser manipulados, não vamos ouvir apenas o que estão falando nas mídias, porque toda a mídia existe um propósito, um interesse por trás. Nós precisamos estar atentos o que a palavra de Deus diz para nós orarmos. Nós não vamos temer as más notícias e não vamos seguir orientações por conta do caos. Nós não andamos por conta do caos, porque nós fomos chamados para a glória de Deus. Nós fomos enviados da nossa nação santa para cá, para proclamar o evangelho de Jesus e para vivermos os dias que nós vamos passar aqui, servindo a Deus e glorificando a Ele em tudo que nós fizermos, em tudo que nós passarmos, seja esse período que se inicia da tribulação, que a igreja possa estar passando ou vá passar, nós temos que passar com os nossos olhos atentos àquilo que o Senhor diz para nós. Em nome de Jesus, meus queridos, fiquem muito atentos ao que o Senhor está liberando e permitindo nesses dias. Fiquem muito atentos ao que a palavra de Deus diz para nós. E nós devemos orar, jejuar e vigiar, porque a palavra de Deus é a nossa constituição. A palavra de Deus é a carta magna sobre a igreja de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor dá para que a gente possa comunicar a Tua palavra, comunicar o Teu Evangelho, comunicar a vida de Cristo em nós. Nós estamos muito gratos pela Tua fidelidade, pela Tua palavra, pelo Teu amor, porque, Senhor, estamos guardados não dentro das nossas casas. Nós não queremos acreditar que estar dentro de um cômodo de 4 paredes é estar guardado, não, mas nós estamos guardados no Senhor. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa convicção, e nós queremos manter firme esta esperança em Ti, Senhor. Queremos perseverar em Ti, Senhor, orando sim por todos os incidentes sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, que o Senhor possa, Senhor, permiti-los fazer aquilo que cumpre o propósito do Senhor para as nossas vidas, aquilo que cumpre, Senhor, determinações do céu. Nós não estamos sob a jurisdição apenas humana, mas nós estamos sobre a jurisdição eterna dos céus sobre as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, a Tua palavra sobre a nossa igreja, nós declaramos a Tua palavra sobre a nossa nação, nós declaramos a Tua palavra, Senhor, nos 4 cantos desta terra, Pai. Que o caos, que o medo, que o pânico, Senhor, não seja por um advento, mas seja, Senhor, pelo desespero em Te procurar, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Esta é a nossa oração sobre a igreja brasileira, sobre os líderes da igreja brasileira, sobre os líderes da nossa nação, sobre os líderes, Senhor, mundiais, que é chegado um tempo onde nossos olhos, os nossos ouvidos possam estar mais afinados com aquilo que nós podemos dizer, vontade de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio e hoje eu tenho o prazer de trazer a todos uma pequena palavra, pequeno estudo referente aos tempos que estamos passando, que estamos vivendo. Temos visto aí a igreja do Senhor Jesus Cristo se reunir em oração, pedindo a Deus misericórdia por esse momento, por essa pandemia que tem assolado, aterrorizado tantas famílias. Temos visto até o nosso presidente solicitar jejum aos dias de domingo para que essa pandemia venha a cessar. Mas que essa oração, esses jejuns que nós estamos hoje oferecendo a Deus, não seja simplesmente nesses dias difíceis, mas que todos venham entender e ter esse jejum, essas orações, como algo de sua vida, algo que venha a ser todos os dias, porque Deus está nos dando uma direção, Deus está chamando a atenção da nação, não somente a nação brasileira, mas também de todos os povos, porque essa pandemia é mundial. E nunca houve tamanha pandemia que chamasse a atenção de tantos povos como tem chamado. Eu gostaria que todos os irmãos que estão nos assistindo possam entender essa palavra que hoje será ministrada. Que vocês venham abrir as vossas Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, para juntos entendermos um pouco mais sobre o que as Escrituras nos orienta sobre este momento que a igreja tem passado, e não só a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas todos que estamos passando por ela. Então vamos ler. Diz assim: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembre destas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciavam o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Verso 5. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem aos céus e à terra e foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também pelas águas do dilúvio, o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de que serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição, que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que Ele prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário,
Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Verso 11. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como fogo e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Glória a Deus por essa palavra. Eu queria trazer aqui uma reflexão sobre esse texto, onde nós precisamos entender que essa pandemia não pode tirar o foco, que é Jesus Cristo. Tudo está sobre as mãos dele e não há como escapar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro está se referindo, se vocês forem ler o capítulo 2, sobre os falsos mestres que irão ensinar falsas doutrinas. Tudo está sendo anunciado, menos que o Senhor pode voltar. Eu não estou aqui para dar uma data, nem muito menos o ano ou quando ele virá, porque isso é loucura. As escrituras não apontam quando será, mas as escrituras falam que acontecerá muitas coisas, que é isso que está acontecendo. Terremotos, eu acho que alguns já ouviram falar, que já acontece, sobre guerra, sobre fome, sobre pandemia, sobre epidemias, sobre tudo isso. A Bíblia relata que o dia do Senhor, até que ele venha, aconteceriam isso. Só que muitos se esquecem das escrituras e olham simplesmente para suas próprias vontades, como muitos falsos líderes estão ensinando por aí. Eles ensinam tudo, você armazenar comida, você fazer tudo, guardar o seu dinheiro, proteger os seus bens, mas o bem maior, que é a tua salvação, a sua alma, eles não ensinam. Eles não lembram vocês que as escrituras apontam para que nós venhamos permanecer firme na fé, não esquecendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A palavra de Deus, ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus. Se tirarem isso da igreja e a igreja começar a realmente entender e fazer as suas próprias vontades, como muitos líderes têm ensinado, a igreja vai se perder na sua fé, na verdadeira fé que é o Senhor Jesus Cristo. Eu vim hoje aqui para falar para vocês, para que cada um possa entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo, não tendo medo do que está acontecendo, porque isso que está acontecendo já está escrito. Jesus Cristo de forma alguma nos deixou desamparados, e nem vai desamparar nenhum que aquele que crê nele. Jesus Cristo, ele disse que neste mundo teremos aflições. Ele não nos enganou. Ele disse, mas contudo tem de bom ânimo, que nós venhamos entender qual é a vontade dele agora. Como nós estamos num mundo que tanto salvos como não, como
a igreja do Senhor Jesus Cristo, como a quem não é a igreja, está passando por esse momento, nós precisamos estar firmes na nossa fé, para passarmos um para o outro realmente o que as Escrituras está nos ensinando com esses dias. Eu queria pontuar o versículo 2, para vocês entenderem um pouco sobre esse texto. O versículo 2 diz: quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciaram o evangelho a vocês. Esse evangelho chegou a nós, mas o que nós temos feito para levar esse evangelho a quem ainda não ouviu, para que essa pandemia não tire realmente a paz daqueles que realmente precisam ter paz? Eu sei que neste momento é preciso se afastar um pouco, e a palavra de Deus também tem respaldo para isso. Há tempo de abraçar e de afastar de abraços, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Mas não é momento para desespero. Não há momento para isso. Que nós venhamos tentar aprender e ensinar corretamente todos aqueles que estão à nossa volta. Eu tenho tentado passar para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos que estão mais próximos de mim, que as Escrituras não erram. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Vai acontecer tudo o que está escrito aqui. Nós não precisamos ter medo, não precisa ter desespero, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está bem guardada. E ela não está guardada dentro de suas casas, ela está guardada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos acreditar nele, porque mesmo que nós venhamos a sofrer essa doença, eu acredito que essa doença pode matar a minha carne, mas o meu espírito não. O meu espírito está bem guardado com ele. A palavra de Deus diz: não tenham medo daqueles que matam o seu corpo, mas temam aquele que não só mata o corpo, mas condena a sua alma. Que nós venhamos crer nisso. Eu quero que vocês leiam um pouco comigo em Apocalipse capítulo 6, para nós entendermos um pouco sobre o que Apocalipse vai dizer. Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao 17. Em seguida, vi o cordeiro quebrar o sexto selo, e houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos, e todas as outras pessoas, escravas e livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos proteja da ira do cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Que nós não venhamos temer a uma doença, mas que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, porque a Bíblia aponta para a vinda do nosso Senhor. Como estará a sua vida no dia
que esse cordeiro que foi molado antes da fundação do mundo voltará. Quando ele voltar, como vai estar você diante de Deus? Como vai estar suas expectativas diante de Deus? Será que nós estamos confiando em homens, simplesmente? Será que nós estamos confiando nas nossas forças? Ou no que o remédio pode nos curar? Ou nossas expectativas estão no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Essas escrituras, meus irmãos, têm mudado a minha vida. Essa palavra de Deus, ela tem me moldado dia a dia, mostrando para mim que é nele que eu devo confiar. Acredite que aquele que prometeu é fiel. Existe um homem chamado John Wesley, que um dia fizeram uma pergunta para ele. Esse homem foi um grande homem de Deus, usado demais por Deus. E perguntaram para ele: John Wesley, quando chegar o grande dia, o dia do Senhor Jesus Cristo, como você vai estar? E o que você vai estar fazendo quando ele vir? E a resposta desse homem: vou estar fazendo o que eu sempre fiz, e estar no mesmo lugar que o Senhor me mandou ficar. Que nós estejamos também com as nossas mentes entendendo o que realmente o Senhor nos mandou fazer. O que Ele deu a ordem para cada um de vocês fazerem. Que essa palavra chegue no coração de cada um e que vocês entendam que a vontade de Deus é soberana sobre a vida de vocês. Lendo o versículo 3, primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. Quantas pessoas zombam dessa palavra? Quantas pessoas acreditam em tantas coisas, menos na palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus, meus irmãos. E aí você me pergunta: Fábio, mas de que forma eles podem nos zombar? Eu gostaria que vocês lessem o versículo 5. Ele zomba. Esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu a ordem e os céus e a terra foram criados. Eles zombam também porque eles falam: mas cadê esse Jesus que não voltou até agora? Quantas pessoas vocês já ouvem dizer essas coisas? Se Jesus Cristo realmente ele vai voltar, por que ele não voltou ainda? E aí eles se esquecem daquele que prometeu voltar. Em Atos diz que quando ele foi levado aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, e ele voltaria para nos buscar. E quando esse dia chegassem, algumas coisas iriam apontar para a volta dele. Que nós venhamos estar esperando esse dia de uma forma realmente sensata, prudente, que nós venhamos estar realmente aguardando ele. A palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão, onde muitos não vão esperar. Realmente, o ladrão ninguém espera, mas que nós venhamos estar acordados, para que realmente quando isso aconteça não nos pegue de surpresa. Aqui em nossos dias de oração, um dos nossos irmãos, Davi, trouxe uma palavra que ainda está queimando dentro de mim. Em Lucas diz sobre 10 virgens. Ali a Bíblia está apontando para 10 pessoas separadas, diferentes das demais. Mas entre essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas, tolas. E elas eram noivas deste noivo que nós estamos falando aqui, do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo elas sendo noivas, as 10 adormeceram e pegaram no sono. As 10 dormiam quando eles chegavam. Muitos estudiosos apontam só para aquelas insensatas, que não tinham o azeite, que não levavam com elas as suas lamparinas cheias. É muito bom falar sobre isso.
mas vamos falar um pouco sobre as prudentes. Vamos apontar um pouco para nós mesmos que somos igreja, que temos nossa lamparina cheia do azeite, do óleo, da presença de Deus. Conhecemos quem é o noivo, mas por um certo momento dormimos, não acreditamos, achamos que essa volta de Jesus é uma simples historinha, e aí adormecemos. E ali a Bíblia diz que ouve-se um som e uma voz dizendo: aí vem o noivo. E aí? Elas acordaram e foram ter com o seu noivo. Mas que nós venhamos estar acordados. Essa pandemia, ela não pode tirar o foco que é Jesus Cristo. Agora nós estamos vendo toda a nação, todas as nações voltando aos olhos a Deus, porque só Ele pode agora socorrer. A medicina, que é muito importante, a ciência, que é muito importante, a tecnologia, que é muito importante, não pode nesse momento, agora, nesse instante, livrarmos do que está acontecendo. Eles estão tentando criar, um antivírus aí, mas eles até agora não conseguiram. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa com essa pandemia. Ele é a saída para a humanidade. Ele é a saída para todo que nele crê. A palavra de Deus também ela vem dizendo sobre Jonas, o homem que pregou sobre o arrependimento a uma cidade, um povo de Nínive. E vocês podem observar que todos se arrependeram dos seus maus caminhos. Todos deitaram os seus rostos sobre o chão, cobriram suas cabeças com cinzas, mostrando realmente que eles são miseráveis e precisavam de Deus. E a misericórdia de Deus os alcançou. Aquela nação ali, aquele povo não foi destruído porque eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Não adianta você somente jejuar, orar neste momento, se você não se arrepender do seu mau caminho. Se você realmente não entender que você precisa se reconciliar com o seu Deus, porque Ele virá, não tardará. Que nós venhamos ter sensibilidade nesse momento, para entender que o Senhor Jesus Cristo está no controle. Meus irmãos, que nós venhamos entender que Deus, Ele está chamando a atenção, não só da igreja, mas do mundo todo, para que eles se arrependam. Eu todos os dias tenho que me arrepender do miserável homem que sou, pequeno homem que sou. A palavra de Deus, ela tem me mostrado realmente que todos os dias, o lugar mais alto que eu posso chegar é nos pés do Senhor Jesus Cristo, e clamar a Ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus filhos, da minha casa. Orar também por aqueles que necessitam ouvir essa palavra. Muitos ouvem a palavra, mas não dão atenção à palavra. Vocês que estão me ouvindo, deem atenção a essa palavra. Ouçam o que o Espírito está tentando dizer a vocês. Qual é o lugar que vocês estão hoje em Deus? Se Ele hoje voltar, qual é o lugar que você vai estar? Você vai estar com as suas expectativas em algum Deus que não pode te ajudar? Ou em alguns deuses feitos pela mão do homem? Ou até mesmo pelas mãos dos líderes desse país? Porque eles não vão poder te ajudar. Em Apocalipse fala que todos os líderes do mundo todo, até eles se submetem e temem ao Cordeiro de Deus. Que nós venhamos entender. Aqui a palavra de Deus também, ela vem dizendo sobre a época de Noé. Vocês podem entender o que era aquela época de Noé, que a água destruiu tudo? Veio um grande dilúvio, e da mesma forma que Deus o fez, Ele destruiu. Isso não é historinha, isso é a realidade. As escrituras antecedem tudo, gente.
Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos. Ele já existia. A palavra de Deus diz que na época de Noé, eles faziam o que eles queriam. Eles casavam, descasavam, davam-se em casamento, vendiam, compravam, faziam tudo, menos confiar no Senhor Jesus Cristo, menos ter a sua fé neste Deus que podia mudar toda a situação. E a palavra de Deus diz que Ele, da mesma forma que criou, Ele destruiu. Nós ouvimos dizer por aí que o Senhor não fará isso, que Ele não destruirá. Eu pergunto a vocês, que Senhor é esse que vocês estão servindo? Que vocês acham que Ele não tem poder para fazer isso? Que você tem mais poder do que Ele para determinar o que Ele faz ou deixa de fazer? Muitos estão orando o contrário à vontade de Deus, dizendo: eu determino que isso pare agora, eu ordeno que isso agora cesse. Quem somos nós para determinar o que Deus faz ou deixa de fazer? O nome Senhor significa dono. Entendam que Ele é dono de tudo. Ele criou os céus, a terra e tudo que há nela. Somente Ele tem o poder de fazer qualquer coisa sobre esta terra. Que nós venhamos entender todos os dias que é somente o Senhor Jesus Cristo que pode nos salvar. A minha oração todos os dias é essa: Senhor, que eu todos os dias venha estar na Tua presença, Senhor. Que eu venha ouvir a Tua palavra e acreditar nela. Muitos buscam o Senhor para se alimentar, achando que Ele é algum gênio da lâmpada que multiplica pão, dá um carro novo, uma casa nova. Mas será que isso é o que mais importa para Deus? O meu alimento, ou o que importa para Deus, é quem eu sou nele e quem Ele é para mim. Para finalizar, pessoal, eu gostaria que a gente lêssemos o versículo 13. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Aqueles que são filhos esperam ansiosamente este dia que Ele voltará para nos buscar. E nesse dia que nós estaremos com Ele, a Bíblia fala que lá não haverá mais dor nem sofrimento, porque lá com Ele, onde nós vamos estar, não vai precisar disso. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa ter misericórdia da minha casa e da casa de cada irmão que está assistindo este vídeo. Gostaria de orar e finalizar. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela não tem fim, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela passa de geração em geração, Pai. Ela chegou até nós, Pai amado. E hoje, Senhor, nós temos o prazer de agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse privilégio, Senhor, de poder ler a palavra, entender essa palavra e praticar essa palavra, Senhor. Que nós não venhamos, Pai amado, esquecer, Pai amado, das Tuas Escrituras. Que nós não venhamos, Pai amado, esquecer, Pai amado, que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, nos prometeu, Senhor, que um dia voltará. Pai amado, o que nós podemos fazer é continuar firme nessa fé, Senhor, acreditando, Pai amado, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e que o Senhor, Pai amado, está no controle de tudo, Senhor. Eu venho orar, Senhor, para que toda a nação, Senhor, ela venha se dobrar, Senhor, diante de Ti, diante desse Deus, Pai amado, que pode fazer tudo, Senhor. Como está escrito em Lucas 1:37, que não há nada impossível para o Senhor, Deus. Não há nada, Senhor, impossível para Ti. Que o Senhor, Pai amado, venha ter misericórdia, Senhor,
dessas famílias, Pai amado, que estão passando necessidade, Senhor, agora. Essas pessoas que estão, Pai amado, enfermas, Senhor, não só com o coronavírus, Pai, mas de tantas outras enfermidades, Pai amado, que a mídia não está falando, Senhor. A estatística, Senhor, de milhares de pessoas infectadas, Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. E eu creio, Senhor, que a nação está começando a entender, Senhor, que o Senhor está chamando-os, Pai amado, para novamente ter intimidade contigo, Senhor. Que eles não venham, Senhor, somente orar nesse momento, Pai amado, de dificuldade, mas que a oração deles, Pai amado, seja um hábito, Pai amado, diário contigo, Senhor. Que este jejum, Pai amado, não seja por um propósito, Pai amado, do coronavírus, mas venha ter um propósito, Senhor, de se aproximar mais de Ti, Senhor. Que eles venham entender, Senhor, que necessitam de Ti. E que o Senhor tenha misericórdia de todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe tudo aquilo que tem representado o corpo de Cristo sobre a face da terra. Tenha um excelente domingo e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.